Veja no ICL Notícias, segunda edição. A corda esticou. CPI do crime organizado rejeita indiciamento de ministros, mas Gilmar Mendes promete consequências ao senador Alessandro Vieira. Esperança ao trabalhador. Lula envia projeto de lei para acabar com a escala 6x1 e pede urgência ao Congresso. De olho nas fake news, Alexandre de Moraes determina que PF investigue Flávio Bolsonaro por postagem contra Lula. Moisés ao contrário. Diante de nova ofensiva de Trump, Irã ameaça fechar também o Mar Vermelho. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Chegamos à metade dessa semana, dia 15 de abril de 2026. Já estamos a postos. Toda a nossa equipe, o nosso estúdio aqui em São Paulo e Chico Sá, todos os dias comigo no N2. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Gabriela. Estou aqui emocionado, como você deve estar um pouco também. Recebemos a visita do nosso grande Chico Pinheiro, que está ali se recuperando de um tratamento de saúde, mas está firme e forte. Pô, Chico, mais beijos. Você é lindo, meu velho. Galo! Beijos. Beijos, como diria Chico Pinheiro. Foi até difícil, assim. Foi, comovente, né? Se recuperar dessa emoção de receber nosso amigo de volta ao batente foi muito bonito. É isso aí, com a coragem de sempre, né? Assim, típica. Coragem! Esse é o mantra do homem. Um beijo, um abraço, nosso amigo. Estamos juntos aqui no ICL. E seguimos, gente, porque hoje, Chico, a gente fala sobre os desdobramentos do fim da CPI do crime organizado, né? Acabou a CPI com a rejeição do relatório final, só que os desdobramentos continuam repercutindo bastante lá em Brasília e acho que ainda vão repercutir. Vamos começar contextualizando um pouco, antes de chamar a Alice Maciel para conversar com a gente, contar como é que estão os corredores de Brasília com essa história. O ministro do STF, Gilmar Mendes, quer entrar com uma representação criminal contra o senador Alessandro Vieira, relator da CPI, né, na Procuradoria-Geral da República, e a principal acusação é de que houve abuso de poder por parte dele. Vamos entender. Ontem, a CPI recusou, né, rejeitou por 6 votos a 4 o relatório dele, que pediu um indiciamento de ministros, os ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do PGR Paulo Gonet. Essa ala do STF, que foi atingida diretamente pelo relatório, está apostando num processo bastante rápido agora contra o senador, então, que deveria ou pode resultar na inelegibilidade dele até o final desse ano. O Alessandro Vieira, lembrando, é pré-candidato à reeleição ao Senado, em Sergipe. Pré-candidato, é um candidato que enfrenta muitas dificuldades, porque ele é recusado ali na chapa oficial do governador. Ele esperava estar nessa composição. E aí eu acho que ele tenta fazer uma jogada de holofote. Os ministros do STF estão muito na berlinda ali. Ele tentou jogar, pegou muito bem, foi muito divulgado, Rede Globo principalmente deu aquela moral para ele. Mas, gente, ele perdeu no jogo político, o jogo legítimo e político. Eu vi muito nas manchetes, manobra do governo. Não é manobra, é do jogo político. Mudar membro de CPI é do jogo político, é do jogo democrático. Ele perdeu, foi derrotado, tomou uma sova política, que é do jogo, e eu acho que fica por aí. Ao meu ver, perdeu no jogo democrático. Tentou usar o holofote da CPI para fins eleitorais, foi derrotado e pronto. Eu acho que não precisa também Gilmar Mendes ou qualquer um deles. Eu vi até o Toffoli se metendo a dar lição de moral. Eu acho que não cabe ao Supremo
uma vez que ele foi derrotado, vir com novas medidas. Acho que fica no jogo democrático. Houve o embate, ele perdeu, por mim, passou a régua, está resolvido. Ô Chico, mais cedo eu conversava com o nosso colega, nosso amigo Luiz Costa Pinto, que aliás vem hoje no N2 sobre esse assunto. E ele falou que agora o Supremo tinha que agir como adulto na sala. Ah, perfeito. Ele Lula... vai vir aqui depois falar sobre isso também, mas boa, acho Lula, que boa, Lula. já resume bem essa situação que você coloca. Disse tudo. É isso. E até, só para também trazer o posicionamento do Alessandro Vieira, ele rebateu essas críticas e disse que as manifestações representam ameaças e tentativas de constrangimento, que as pessoas que estão sentadas na Suprema Corte não são donas do país e que ele não irá se curvar. Vamos chamar a Alice Maciel para conversar com a gente nessa quarta-feira. Alice, boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Aproveitar para mandar um abraço também para o Chico Pinheiro, que estava aí. Um abraço para vocês e todos que estão nos acompanhando. Querida, vamos Boa lá, tarde. então. Agora a gente falando sobre essa repercussão aí em Brasília, você deve, nos corredores, imagino, ter ouvido bastante, acho que é o assunto do momento. Primeiro, como as CPIs estão cada vez mais deixando de cumprir o seu papel, né? O papel a que se propõe. Sim. E também as duas últimas que tivemos, a CPI do crime organizado e a do INSS, não cumpriram com o seu objetivo inicial. Foi uma mistureba. CPI em ano eleitoral, a turma acha que é quase aquele programa eleitoral gratuito, que é o programa do TRE das suas regiões. Foi o caso do Alessandro Vieira, que pisou na bola feio. Ou plataforma, né, Alice, para fazer corte para a rede social também. Pô, vê como eu sou velho, eu fui lá pro horário da TV aberta, pô. É rede social, velho Chico. Aliás, é bom, Chico, porque você pode falar muito bem desse contraste com as CPIs lá do passado, né? Poxa, não, eu estava agora nos anos 90. Eu queria, falando em CPI, eu queria aproveitar para lembrar também que em 2019 o Alessandro... Ih, gente, eu sempre... Alessandro, a gente ajuda. Com Alexandre Silveira. Tá. O Alessandro Vieira tentou abrir uma CPI também contra os ministros da Corte, em 2019 ainda, alegando politização da Corte. Não conseguiu abrir, na época, inclusive, foi chamada de lava-toga, né, em menção aí à Lava Jato. Então, ele volta agora a atacar os ministros, e aí o Gilmar Mendes, internamente, mesmo dentro do Congresso Nacional, pessoas próximas a ele têm criticado e falado, sim, que ele tentou fazer esse uso político para essa reeleição em Sergipe, no Senado, que não está fácil para ele também, mas teve uma reação muito forte, né, o que a Gabi já comentou, do Supremo Tribunal Federal. A gente viu o ministro Gilmar Mendes estar irritadíssimo, estão estudando alternativas jurídicas para torná-lo inelegível ainda esse ano, querem enviar à PGR uma representação criminal para questionando aí o que eles estão alegando que ele teria cometido abuso de autoridade. E lembrando que esse relatório ele só foi derrotado porque teve essa articulação do governo que trocou 2 membros ali da composição, que eram 2 membros da oposição, por 2 senadores do PT, senão corria o risco desse relatório ter sido aprovado. E a gente vê que foi realmente esses 2 votos que fizeram a diferença, né, de 6-4. Isso aí, esse foi o resultado. Eu quero chamar o pessoal que está nos acompanhando e comentando no nosso chat também para votar na nossa enquete, que já está ativa para todo mundo. A pergunta é: você acha justa a representação do Gilmar Mendes contra o Alessandro Vieira por abuso de poder na CPI do crime organizado? Sim, não ou quem é Alessandro Vieira? Aí eu já vi uns comentários aqui, a Maria Helena Schweitzer disse: eu respondi quem é Alessandro Vieira só de pirraça. Então o pessoal já está votando. Aliás, aproveita, não é só votar não, tem que dar o like na nossa transmissão do YouTube também, né? Pelo amor de Deus. Como a gente dizia nas antigas, Chico, senta o dedo no like, por favor. Eu dizia assim, dá uma moral aí, eu dizia ainda no rádio, dá uma moral aí para nós. Não tinha nem dedo no like ainda. Verdade. Mas dedo no like, bota
para quebrar aí. Eu acho, assim, tem muita gente aqui no chat participando do debate e achando que tem sim, tem que o Supremo tem que dar uma reprimenda. Eu acho que eu sou mais do jogo democrático, foi derrotado, totalmente derrotado, ficou muito patente a manobra midiática dele. Ele aproveitou que a mídia convencional está muito animada com essa coisa de atacar o Supremo. E isso, ele se empolgou, como aquele jogador ali que achava que ia se consagrar com essa jogada, foi para cima, foi com tudo, perdeu, foi muito derrotado, sofreu uma derrota pesada, que vai, inclusive, comprometer a candidatura dele lá em Sergipe. Que já não estava fácil, né? Já não era. Perdeu no jogo democrático, pronto. Acho que está feito a história. Não acredito que tenha sido abuso de poder. Eu acho que é da relação da democracia, que ficou nesse campo. O resultado é derrota dele. Se ele tem um êxito, assim, o que ele se propunha é vitorioso, e a medida vai gerar um abuso de poder, castigando o Supremo, aí pode ser que se admita uma medida contra. Mas não, ele é um derrotado no jogo democrático. Pronto. E você dizer isso, Chico, também não impede de fazer, claro, a crítica a esse relatório do senador Alessandro Vieira. Claro, ele não apurou, ele não investigou o crime organizado, ele não foi em cima da relação PCC com a Faria Lima, ele poupou, até no discurso dele o tempo inteiro, o Cláudio Castro, ele poupou o amigo dele, Ibanez Rocha. Isso tá mais do que evidente. Mas daí ser castigado por uma derrota fica muito redundante. 2 derrotas em cima da derrota. A democracia não comporta esse tipo de coisa. E até se olhar, né, Alice, eu quero te passar a palavra, já jogando para você comentar, por exemplo, a decisão do próprio Gilmar Mendes. Ela é passível de críticas, né? Porque ele suspendeu o Gilmar Mendes a quebra de sigilo da família do Toffoli. Agora, você criticar e você atrelar isso a um indiciamento de crime são coisas bem diferentes, né? Sim, claro. Eu acho que, de fato, a atuação do Supremo Tribunal Federal em toda essa CPI ela é questionável e deve ser debatida, sim. Mas aí avançar para esse indiciamento, que é inédito, de 3 ministros do Supremo, mais o PGR, e, além disso, não incluir, né, nenhuma outra pessoa que foi investigada numa CPI que é do crime organizado, né, não tem narcotraficante, a gente teve a Operação Carbono Oculto, não tem lideranças dos combustíveis, né, do esquema dos combustíveis, que a gente sabe que a Polícia Federal já tinha avançado, não pegou ninguém que está sendo envolvido aí, ligado ao Banco Master, não tem nenhum parlamentar que a gente sabe também, já saíram informações com provas de que tem relações com o Vocaro. Então, eu acho que o próprio Alessandro Vieira se prejudicou, né? Inclusive eleitoralmente. Eu acho que ele tentou acenar aí para o bolsonarismo, né? Para uma ala mais bolsonarista, tentar forçar talvez até um impeachment, né? Esse debate, ampliar esse debate sobre o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas, por outro lado, ficou muito feio ele ter poupado todas as outras figuras, todas as outras pessoas que foram investigadas na CPI do crime organizado, né? Uma CPI do crime organizado. Então, ele saiu totalmente do escopo do objeto que era a proposta inicial da CPI. Perfeito. Muito bom. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, pessoal, também com o Luiz Costa Pinto, como eu já adiantei, ele vem aqui hoje no N2 e vamos conversar sobre isso. Alice, com você, também queria falar sobre o fim da escala 6x1, né? Hoje o presidente Lula enviou para o Congresso aquele projeto que propõe o fim da escala 6x1, tramitando em regime de urgência. Esse texto prevê a redução do limite da jornada de trabalho semanal de 44 para 40 horas e reduz a escala de 6 para 5 dias de trabalho, com 2 dias de descanso, então, só que remunerado, né? Sem redução de salário também. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Guilherme Boulos, disse que esse projeto deve ser aprovado dentro do prazo de 90 dias, justamente porque é
um projeto que tramita em regime de urgência. Vamos assistir essa fala, a gente volta a conversar. Vamos lá. O governo de extrema-direita na Argentina, do Javier Milei, aumentou a jornada para 12 horas diárias. O ex-presidente Jair Bolsonaro dizia que o trabalhador teria que escolher entre ter emprego e ter direito. O presidente do partido do Bolsonaro, o Valdemar Costa Neto, disse para uma plateia de empresários recentemente, junto com Antônio Rueda, que eles iam dar a vida para que a escala 6x1 não fosse votada esse ano antes da eleição, para defender o interesse dos privilegiados. Enquanto isso, o presidente Lula manda o projeto de lei com regime de urgência para acabar com a escala 6x1. É isso que está em jogo no Brasil. É esse debate que vai estar em jogo no nosso país, quem está do lado dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil e quem está do lado dos privilegiados. Aliás, o Hugo Mota, presidente da Câmara, disse, tem informado já o presidente Lula que não vai alterar a tramitação das PECs com a chegada desse projeto próprio do governo, Chico. Lá na Comissão de Constituição e Justiça, são 2 PECs que já estão tramitando sobre esse tema, né? Tem uma que foi apresentada pelo deputado do PT, o Reginaldo Lopes, que prevê a redução da jornada de 44 para 36 horas semanais sem redução salarial, e tem a da Erika Hilton também, do PSOL, que propõe a substituição da escala 6x1 para 4x3. E elas estão sendo analisadas em conjunto, porque a temática é a mesma, mas já houve um pedido de vista coletivo, né, que foi feito pelas lideranças do PSD e do PL, partido do Bolsonaro, que é oposição ao governo também, adiando a votação na CCJ, que vai ter que ser remarcada. Eu acho que chegou a hora de expor todos esses deputados, deputadas, senadores, senadoras, que são contra um dia a mais, um diazinho de folga para os trabalhadores. Um dia ali para brincar mais com o filho, para descansar, para arrumar a casa, para ir no parque, para ouvir uma música, para ir no cinema, para fazer uma brincadeira qualquer com sua família, fazer um almoço ali melhor e mais festivo. Assim. Essa gente é contra isso. E chegou a hora dessa gente ser muito exposta. Hoje, na comissão, eu não acreditava que ia ter aquele clima. Eu achei que, por conta da exposição, já fosse ficar um pouco com medo dos eleitores, um pouco de medo de urna. Medo de urna resolve muita coisa no Brasil. Mas não, Gabi, todo mundo assanhado, assim, defendendo o patronato, defendendo o capital de uma forma maluca. Ou seja, ainda estão muito empolgados nessa defesa dos patrões, das empresas e etc. Uma coisa até que empresas mais modernas já sacaram, que a grande saída, até para a produtividade, é acabar com essa escala 6x1, dar um dia a mais de folga para os trabalhadores. Qualquer patrão minimamente humano sabe que isso vai ser a favor da empresa dele, mas essa gente do Congresso não se ligou ainda. Então, está na hora de botar a cara desse povo, seja em poste, rede social, no muro da sua cidade, na praça pública, expor essa gente. Acho que o trabalho tem que ser, a partir de agora, desse jeito. Concordo com você, Chico. E passando para a Alice, acho que também há certos setores ali da imprensa, uma parte da imprensa, que está ouvindo também só o patronato. Né? Já teve debate sobre o fim da escala 6x1 na CNN, ouvindo a Associação Brasileira de Shoppings, que levam estudos dizendo, olha, as vendas, os empregos vão cair. Nessa última semana, eu vi Só para dar um exemplo. Eu vi o homem dando volta à Lua, mostrando o lado escuro da Lua. Eu vi aquela nave em todas as posições do mundo, astronauta no banheiro, eu vi tudo. E não vi uma linha em Jornal Nacional sobre o fim da escala 6x1. O trabalhador que está suando aqui embaixo, que não vai para a Lua, não merece atenção nenhuma dessa gente. Nada contra conquistas espaciais, fique claro, mas você mostrar 24 horas a Lua e 0 hora ao trabalhador do Brasil é muito injusto. Alice. Queria puxar, Chico, esse ponto que você falou sobre a produtividade, né?
que hoje o ministro Luiz Marinho deu uma entrevista ele estava junto com o Boulos também, em que ele reforçou exatamente isso, que a proposta de redução da escala, além de, obviamente, ajudar a ser positiva para o trabalhador, para a mulher, principalmente, no país, ela também vai aumentar a produtividade, que já tem estudos que mostram isso, E por isso, assim, para aumentar e ser mais ágil, a tramitação no Congresso Nacional, que o governo Lula enviou esse PL, um projeto de lei em caráter de urgência, que tem aí, com a proposta de redução de 44 para 40, podendo ser 5x2, com 8 horas diárias, ou 4x3, em 10 horas diárias. E a proposta também do governo é de que o modelo que o modelo entre imediatamente em vigor assim que for sancionado pelo presidente Lula. Enquanto isso, tem essa PEC que está sendo analisada no Congresso Nacional, que está aí na CCJ, que teve esse momento aí que a oposição está tentando obstruir. Quem foi o deputado que pediu vista, o que assinou, o primeiro que se manifestou para pedir vista, depois vieram outros parlamentares, como a Bia Kicis, foi o deputado Lucas Redeker, que é da Frente Parlamentar do Agronegócio, que é contra a redução da escala 6x1. Então, eu acho importante a gente também mostrar quem que está contra essa proposta, a gente tem falado isso, que a pressão popular é uma proposta de apelo popular, que é mais difícil de derrubar, mas aparentemente a oposição, ela está, pelo que a gente viu hoje na CCJ, ela está bem firme também, muitos deputados, em defesa do empresariado. Só para reforçar aqui que o relator, o Paulo Azi, deputado do União Brasil, votou hoje favorável às propostas também. Então, para a gente ter aqui, a manchete está aí na tela, você pode conferir no nosso site. O Chico, a Alice tocou nesse ponto da produtividade do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, essa fala dele que você também trouxe aqui, Além de compensar na melhoria dessa qualidade da produção, da produtividade, tem uma outra questão que eu acho que é fundamental, que são os afastamentos. Quando você tem essa sobrecarga de trabalho, e no ano passado não é uma coincidência que a gente tenha dados assim tão alarmantes sobre a saúde mental das pessoas e o afastamento delas do trabalho também. Ano passado teve recorde de afastamentos no Brasil. Sim. A gente tem dados sobre isso, Isso em 2025, que foi um aumento mais ou menos de 15% em relação a 2024. E a gente está falando de benefícios concedidos pelo INSS, isso sem contar as pessoas que não chegam a tirar mais do que os 15 dias, e recorrem ao INSS. Ainda tem gente que fica tirando atestados menores, mas isso também impacta no trabalho e, no fim das contas, no bolso desses empresários. Sim, sim. Olha, os estudos todos, os estudos mais sérios, mostram que o efeito disso é muito mais... mais danoso, Sim, do que a gente imagina. Não é assim... a pessoa que só folga um dia da semana, o efeito mental disso é muito pesado. 6 dias de busão, às vezes, como aqui em São Paulo, 4 horas, 5 horas dentro de um ônibus, 6 dias por semana, só tem um dia para ficar com o filho, para ficar com o filho, para resolver burocracia. Para passear, para namorar, para viver, sabe? Uhum. E muitas mulheres ainda arrumam a casa, lavam roupa, Exato. Fazem faxina. Esse é o dia que a maioria das mulheres fica em casa para arrumar a casa, E eu acho que o capitalismo selvagem, pesado, escravagista do Brasil, vai ter um ganho que eles nem imaginam. Vai trabalhar com mais satisfação, você vai voltar depois de 2 dias, você vai ter conseguido descansar um pouco a cabeça, você vai produzir muito mais. Exatamente. Mas a nossa herança, que aí ficou lá em 1888, essa herança de um país feito na base da escravidão, parece que não sai, é uma condenação eterna desse país. É isso. Vai lá, pode fechar, Alice. Sim.
Não, eu ia só comentar que eu acho que esse movimento da oposição hoje também pode ser um tiro no pé, porque a partir do momento que o Lula mandou esse PL, né, que tem aí esse caráter de urgência, a Câmara primeiro, depois o Senado tem 45 dias para votar, senão depois tranca a pauta. E aí, depois, então, juntando dá 90, né, Alice? É isso, né? Juntando dá 90, porque é Câmara e Senado, né? Então, pode ser que acabe, e o Hugo Mota também está com o movimento de querer continuar, manter a PEC, tem essa disputa ali de quem que vai ser o dono, né, desse projeto. Então, a oposição fazer isso também só adia mais a tramitação na Câmara dos Deputados, que o Hugo Mota já tinha prometido que faria, que finalizaria até maio, né? Então, assim, com o pedido de vista, isso adia mais. Então, a proposta vai ser analisada na CCJ, que ainda é o que vê a constitucionalidade, acho que só daqui a 2 semanas. Então, adiou mais uma semana. Então, isso pode acabar prejudicando também essa disputa aí de quem que é o dono, né, do projeto. Exatamente. Agora, acho que é hora de... Eu falei de expor deputados e senadores, mas também os candidatos a governadores, os candidatos a presidente da República. Até agora eu só vi ter cara de pau para defender a jornada mais pesada, para a continuidade do 6x1. Eu vi o Caiado e o Zema, os dois defendendo abertamente que tem que ser pau no lombo do trabalhador. Mas está na hora do senhor Flávio Bolsonaro se pronunciar sobre o tema, e quem se diz candidato tem que falar sobre isso de imediato, para a gente conhecer. Quero saber o pensamento dessa gente. Fundamental. Eu quero ainda aproveitar a presença da Alice aqui para trazer essa pesquisa Genial Quest que foi divulgada hoje. Gente, mostrando que o presidente Lula aparece na liderança das intenções de voto no primeiro turno das eleições. Vamos aos números? A gente vai colocar aqui na tela para vocês. Presidente Lula, para quem está me acompanhando em imagens ou também só ouvindo, eu vou descrever aqui. Lula, 37%, Flávio Bolsonaro, 32%, Ronaldo Caiado, 6%, Romeu Zema, 3%, Augusto Cury, 2%, Renan Santos, 2%, aí depois vem Cabo Daciolo, Samara Martins, da UP, com 1%, o Aldo Rebelo tem 0%, sem contar os brancos e nulos e os indecisos ali. Alice, quero passar para você, só que reforçar os dados da pesquisa, eu sempre tenho que trazer, né? A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre os dias 9 e 13 de abril, margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%, já te passando para comentar essa pesquisa em que a gente vê o presidente Lula na frente de todos os pré-candidatos do primeiro turno. É isso, Gabi. A gente vê, né, em todas essas pesquisas que realmente está muito polarizado. Ele está na frente no primeiro, parece que deu um empate técnico no segundo turno, então está muito polarizado. E tem um outro ponto dessa pesquisa também que eu acho importante a gente comentar, que foi que a população disse, né, que a maioria da população, que a segurança pública é a principal preocupação, é o tema mesmo, né, que vai tomar aí essa eleição, é a maior preocupação da população. Essa pesquisa apontou isso também, e a gente vê o presidente Lula, principalmente nesse momento, em todas as entrevistas, trazendo essa pauta. Eu acho também que ainda essa pesquisa ela não foi sentida, as medidas que estão sendo tomadas agora, como a gente estava falando aí da escala 6x1, como a questão do projeto do endividamento. Então, eu acho que o presidente Lula, né, ainda usando ali a máquina, está tentando tomar medidas para abaixar, para subir essa diferença do Flávio Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, a gente tem, sim, uma sociedade muito polarizada, pessoas que são muito definidas, tem uma margem pequena, a gente vê aí, para oscilação, né, ou que vai tirar de outros candidatos, porque é muito difícil quem vota em Flávio virar o voto para Lula. Então, eles têm que trabalhar com indeciso e que estão aí com brancos e nulos, né, e com esses outros candidatos que estão disputando.
Boa. Alice, vou me despedir de você, minha querida. Obrigada. Bom estar contigo essa semana. Bom trabalho aí em Brasília. Um abraço, gente. Agora até semana que vem. Até, minha querida. Boa noite. Até semana. Boa noite, querida. Obrigado. Enquanto o Rodrigo Viana chega para conversar com a gente, quero só explicar um pouquinho melhor essa tela que a Alice mesmo já chamou. Qual é a sua maior preocupação com o Brasil atual, segundo a pesquisa da Genial Quest? Então, a gente tem a violência em primeiro lugar, portanto, segurança pública, né? O assunto do momento, 27%, depois corrupção, 19%, problemas sociais, 16%, saúde, 14%, economia, 9%, educação, 7%. Só para a gente não passar batido por esses dados que ela comentou também nessa análise sobre essa pesquisa que saiu hoje. Rodrigo, boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Boa tarde. Varia um pouco, né? Algumas pesquisas trazem corrupção, outras agora mais violência. Isso varia conforme o noticiário, a gente vai sentindo isso, né? A economia, é curioso que a economia não aparece entre as maiores preocupações, mas ainda assim a avaliação dentro do governo e de muitos analistas é de que uma certa dificuldade no endividamento das famílias é o que explicaria o Lula estar empatado com o Flávio Bolsonaro a essa altura nas pesquisas, como vocês acabaram de mostrar. São as pessoas que respondem, né? Quais são os anseios, mas no fim das contas talvez não tenha essa associação com o endividamento agora, com a violência, né? Com medo de sair na rua, com ter o celular furtado, enfim. Isso é mais urgente, né? Isso é mais urgente e é um baita drama mesmo. Né? Porque é ali a diarista que está na parada do ônibus, tem o seu celular, que é instrumento de trabalho ali, roubado. Sim. Então é muito pesado mesmo a situação. É complicado nos grandes centros especialmente, né? Então é um tema central aí para a eleição de fato, Gabi. Vocês trouxeram todos os números já da pesquisa? Não, a gente trouxe de primeiro turno, Rodrigo, ainda tenho do segundo turno para trazer aqui também, do presidente Lula empatado, tecnicamente, com o Flávio Bolsonaro. É outra tela. Aí, agora, essa tela mostrando o Flávio Bolsonaro com 42%, e Lula com 40%, indecisos 2%, branco nulo não vai votar, 16%. É um pouco diferente, ou bem diferente da pesquisa de ontem, né, CNT-MDA, que mostrava Lula 45% e o Flávio 42%, né? Essa já inverte, é o Flávio 42% e o Lula 40%. De qualquer maneira, os dois ali na disputa voto a voto, parece que é o quadro que nós vamos ter ao longo de 6 meses, né? Por isso que o Lula está acelerando as decisões e as propostas na área da economia, da questão da jornada de trabalho e tudo, para ver se avança, né, Chico? Eu acho que tem que ter essas medidas e tem que ter uma medida fundamental que eu acho que é colocar... Tinha um remédio antigo que chamava Memorial. Memorial. Colocar Memorial nas caixas d'água do Brasil inteiro. Pessoas tomarem uma água e lembrarem um pouco do que foi o governo Bolsonaro um dia desses. Porque eu acho que esse memorial vai ajudar bastante, porque, gente, aquilo não pode nem ser chamado de governo. Fila do osso, uma economia medonha, para falar um pouco de uma área que hoje não tem uma sensação de muito bem-estar, mas tem os números tudo bons ou regulares. Eu acho que tem que ativar muito a memória nacional. Eu acho que essa avaliação em relação ao Lula não é tanto assim o Lula contra o Bolsonaro, é o Lula contra o próprio Lula. As pessoas tinham uma expectativa de que o Lula 3 significaria um salto adiante, como foi o Lula 1, especialmente o Lula 2, né? Quando o Brasil saiu do mapa da fome, a classe C se formou, eu estava até lembrando disso, né? As pessoas começaram a ter o seu carrinho, a gente que não conseguia comprar um carro, não conseguia que o filho chegasse à universidade, chegou. Tudo isso aconteceu, tudo isso já é um dado da realidade. Então se esperava talvez no Lula 3 um salto nesse nível. E o que aconteceu é uma melhora, mas não uma melhora tão forte assim. Então na comparação com a expectativa, talvez haja em parte, uma quebra de expectativa. Mas se você coloca o eleitor diante do seguinte, olha, tá bom, o Lula 3 não foi assim aquela coisa estupenda, nota 8 que você esperava, mas você quer voltar para trás para um governo que tinha fome no Brasil, que vai tirar os direitos, que vai significar mais ameaça ainda para o direito das mulheres, previdência social, tudo isso tem que ser colocado, né? O risco que é para o eleitorado brasileiro. Se você pega, as pesquisas têm mostrado muito isso, você pega o eleitor mais velho ali, dos 45, 50 para cima, esse eleitor, ele vota no Lula pelo conjunto da obra. Isso. Pelo cara que praticamente reinventa o Nordeste do Brasil, que era uma região muito sofrida, é um cara que reinventa uma região inteira.
É um cara que muda o país, é um cara que tira o Brasil do mapa da fome 2 vezes. Então, tem muito esse conjunto na obra do eleitor mais velho. Na juventude, que gosta de brincar com o perigo, não tem, porque o cara acha bonitinho o Flávio Bolsonaro dançando, ele gosta do jogo do tigrinho, eleitoralmente falando, ele gosta do risco, e ele tem essa dúvida. É muito nítido isso nos recortes mesmo, né, Gabi? A gente falava ontem, mulheres. Isso. Os mais velhos. Quando a gente fala mais velho, não é só acima de 70, né? É acima de 45. É, isso que eu falei. Né? A pesquisa mostra, 45 para cima. Mulheres acima de 45 e abaixo de 3 salários mínimos é Lula. Né? O Lula tem ampla margem. E o Flávio Bolsonaro sabe disso, tanto que está querendo puxar a pauta das mulheres para ele agora. Para tentar diminuir, se ele conseguir diminuir a aversão que as mulheres têm dele por causa do pai e dele mesmo, né? Mas também por causa do pai, que falou todas as barbaridades que a gente conhece. Agora, no caso do Lula, é o contrário. O Lula achava que ia conseguir trazer uma parte da turma entre 3 mil e 5 mil, que acho que é onde está o maior problema para o Lula, né? Não dá para dizer classe média, é uma classe trabalhadora um pouquinho acima dos pobres. Esse pessoal parece que está de mau humor com o Lula, né? Mesmo com a isenção de impostos dos 5 mil nessa reais. Faixa, tem essa bandeira do fim da 6 por 1. Não sei qual vai ser a repercussão eleitoral, mas acho que vai ter alguma repercussão. É uma medida gigante, né? Sim. É uma medida que modifica muito o cenário. O Pé de Meia foi um programa que teve muito sucesso, porque ele conseguiu segurar na escola um público que debandaria normalmente se não tivesse esse tipo de programa. Uhum. Os números chegam a 43%, 45%. Ensino médio, né? De mais gente, ou seja, é um aluno, uma aluna que vazaria, correria da escola e ficou na escola. Esse ganho, daqui a 2 anos, é um ganho monumental. São quase 50% a mais de alunos que podiam ter ido embora da escola e ficaram. Isso o país só vai sentir daqui a uns 2, 3 anos. É um efeito monumental. Então, que é um dos programas de maior sucesso do Lula, o Pé de Meia. Assim, é um governo com muitos acertos, com muitas obras. Tem a Transnordestina, que já começou a funcionar, fim da transposição do São Francisco. Assim, é uma imensidão de obras, mas que não passou por eleitorado. Talvez na comparação, porque basta onde morar no Brasil, pergunte aí na esquina, na praça, que obra o Bolsonaro fez na sua região. Nada. Não tem. Não tem uma. É 0 obra. O homem é 0 obra. Tem esse selo. Selo 0 obra para você. Não, para não ser justo, ele fez uma obra. Uma ponte, uma pinguela de madeira lá no meio da Amazônia. E caiu. Perto de Letícia, já na fronteira com a Colômbia. Ele fez uma ponte que custou mais chegar até lá para inaugurar do que o preço da ponte. Que é uma ponte de madeira lá que ele inaugurou com o Exército. Para não ser injusto, ele fez isso. E nada mais. Então, talvez na comparação durante a eleição, o eleitor tome juízo. Tomara. Boa. Bons pontos que o Chico traz aqui. Eu juntei o saco com traz aqui para a gente falar. E a gente vai voltar a falar sobre pesquisa também. Mas eu quero convidar o pessoal que está nos acompanhando para assinar a nossa newsletter, que é basicamente uma extensão do nosso site, só que eles selecionam, né? Tem uma curadoria das notícias, das colunas, enfim, do nosso trabalho, dos nossos jornalistas, e você pode acessar, tá aí na tela, ó, icl.com.br/news. Você deixa o seu e-mail para receber essa informação, porque você vai receber já tudo organizadinho, confiável, diariamente chega aí na sua caixa de e-mails. E vamos continuar falando sobre esse clima maravilhoso, né, contém ironia, que foi deixado pela CPI do crime organizado. Gente, falei mais cedo que o Luiz Costa Pinto viria conversar com a gente. Ele escreveu uma coluna, né, um texto no nosso site também, que você pode ler com calma depois, mas basicamente dizendo que esse texto do senador Alessandro Vieira contribui para a desmoralização das CPIs, dos inquéritos parlamentares como um todo. Ele está chegando aqui para conversar com a gente no N2. Lula, boa noite. Boa noite, Chico, boa noite, Gabi e Rodrigo, né? E quem nos assiste e quem nos ouve.
Boa noite, meu querido. Boa noite, Lula. Aliás, já conversamos, Lula e eu, mais cedo sobre isso. Você vai conferir também a conversa completa no Em Detalhes, que aí a gente aprofunda um pouquinho mais. Mas, Lula, Chico, Alice Maciel, a gente conversava sobre como os ministros do STF, né, o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli, reagiram de uma maneira, enfim, de uma forma a retalhar o que o senador Alessandro Vieira fez, né, contra esse texto do senador Alessandro Vieira. Eu queria te ouvir sobre isso. Eu acho que o Lula traz uma análise bem ponderada, né, sobre os dois lados. Perfeito. Gabi, o relatório do senador Alessandro Vieira, ele foi inepto, ele foi uma peça jogando para o eleitorado bolsonarista dele, que ele quer recuperar em Sergipe, né? Ele sabia que esse relatório era contraconstitucional, antirregimental e ilegal. E ele promoveu um constrangimento político para o senador Fabiano Contarato, presidente da CPI do crime organizado, ao propor esse relatório ontem sem negociar com ninguém. Foi tratorado, foi derrotado, foi até humilhado do ponto de vista legislativo, porque ressaltou, no mínimo, a falta de conhecimento jurídico real do papel das comissões de inquérito e dos limites das investigações parlamentares. Investigações parlamentares são muito boas, elas são um instrumento da democracia, elas são um instrumento da minoria. No passado, logo depois da promulgação da Constituição de 88, o novo regramento jurídico que saiu dentro da Constituição Cidadã, permitiu que nós tivéssemos duas CPIs em sequência, a CPI do PC em 1992 e a CPI dos anões do orçamento em 1993, que foram exemplares do ponto de vista de investigação. E eram CPIs mistas. Elas levaram para o banco dos réus figurões da República naquele momento, figurões do Executivo, figurões do mercado financeiro, inclusive o Lázaro Brandão, na época presidente do Conselho do Bradesco, que era o maior banco privado do Brasil, sentou no banco de depoentes da CPMI dos anões do orçamento. Agora, havia um limite de cada um cumpria o seu papel, né? E as CPIs investigavam, tinham instrumentos investigatórios, e o judiciário também sabia que não podia impedir a ida de depoentes para dentro do Congresso, prestar contas à sociedade, porque ali estavam personagens eleitos para fazer essa investigação. Mas, de lá para cá, várias CPIs foram paulatinamente desmoralizando esse papel. Nós tivemos esse ano o exemplo, o contra-exemplo, o anti-exemplo da CPMI do INSS, que foi um circo aberto, montado pela mesa, o senador Carlos Viana e o deputado Alfredo Gaspar, que estavam em plena campanha, estavam protegendo aliados e estavam promovendo uma pataquada, sobretudo o Alfredo Gaspar, ali na CPI. O Alessandro Vieira resolveu, na última hora, roubar esse papel de palhaço do Alfredo Gaspar e propor esse relatório inepto. Porém, uma vez derrotado e humilhado dentro do Congresso pelos instrumentos congressuais, ele começou a ser retaliado de maneira, em minha opinião, ilegítima e imprópria, sobretudo pelos ministros que ele estava atacando no relatório, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. O Dias Toffoli se excedeu seu papel de juiz ao propor uma perseguição do Tribunal Superior Eleitoral ao Alessandro Vieira, né? E o Gilmar Mendes fez, de fato, uma ameaça ao Alessandro Vieira
ao dizer que poderia propor uma ação criminal contra ele via Ministério Público, Procuradoria-Geral da República, por causa do relatório. Ora, o Alessandro Vieira vai ser julgado nas urnas. Ele precisa prestar conta aos eleitores de Sergipe, que não estão, até onde eu sei, que não estão muito dispostos a reelegê-lo, né? Então, esse julgamento tem que ficar para as urnas. Eu acho que, nesse momento, os ministros do Supremo, sobretudo o decano Gilmar Mendes, têm que ter maturidade, né, de encarar o quadro político, botar a bola no chão e parar com esses arroubos que não combinam com alguém que tem que ser algodão entre cristais numa república como nós somos. Muito bem. Agora, Lula, eu acho assim que tem até aquele jargão, né? A diferença entre o antídoto e o veneno é a dose, né? Às vezes o remédio, você dá o remédio numa dose exagerada e aquele remédio que poderia curar acaba se transformando num veneno. Eu acho que é esse o caso, né? Porque me parece que o Supremo se posicionar é sim importante, porque o que o Alessandro Vieira fez foi aquela espécie de colocar sangue na água para ver se as piranhas atacam e preparar o caminho para um ataque ao Supremo Flávio que pode Dino vir. fez isso, né? Se posicionou. Se posicionou. Sim. Eu acho que o posicionamento público, porque eles são chefes de um poder, né? Os 11 ministros, agora 10, né? Mas os ministros do Supremo Tribunal Federal são chefes de um poder. 3 poderes da República. Se um poder está atacando da maneira como foi feito no relatório inepto do Alessandro Vieira, o outro poder, o Poder Judiciário tem que se defender, tem que se posicionar até de maneira dura. Até aí, eu acho que é remédio, né? É remédio. Agora, se você passa a usar esse remédio, então agora vamos caçar, vamos para cima, vamos perseguir. Não, aí vira veneno. O ponto é esse. Porque daí você envenena a democracia. Até aqui, quem estava envenenando era o Alessandro Vieira, infelizmente. Ele tem alguns méritos em alguns momentos. Na CPI da Covid, eu acho que ele teve a participação, mas nesse caso ele inoculou veneno na República. Agora o Supremo não pode fazer a mesma coisa. O Alessandro ele faz uma lambança, é um relatório imoral, né? Porque não ataca o crime, ele ataca o Supremo. É isso? É ruim, é péssimo sob qualquer ponto de vista. Ele é derrotado. Está derrotado politicamente. Democraticamente. O STF poderia soltar uma nota. Soltou, né? O Fachin soltou uma nota. Que a democracia foi respeitada, o jogo, etc. Fazer como o Flávio Dino fez, assim, um bom pronunciamento e pronto. No jogo democrático. Perdeu no Congresso, perdeu na relação... do voto ali? Do voto direto ali na comissão, na CPI, e pode perder na urna, que era... Ele buscou holofote com esse... Claro. Ele viu que estava bom para plantar coisa contra o STF, que a Globo estava recebendo muito bem, escalando em alta, que estava bom o terreno para ele. E se excedeu. Olha, Aquele jogador que achava, agora eu me consagro. Exatamente, Chico. Lula, eu vou pedir para você. Exatamente, Eu vou pedir Chico. para você comentar rapidinho, senão a gente não vai conseguir trazer as outras notícias ainda aqui com você. Então, só para te avisar que a gente está com o tempo bem curtinho. O Chico foi exato e preciso nisso, e o Supremo está esquecendo de ser magnânimo na vitória. Sim. Essa é uma lição da democracia. Você tem que ser magnânimo na vitória. Muito bom. É isso, gente. Agora, eu quero falar do Flávio Bolsonaro agora, né? Na verdade, as mentiras da pré-campanha, da campanha do Flávio Bolsonaro. Falamos disso essa semana já, de um vídeo que ele usou, mas nesse caso ainda é uma outra história. Entraram na mira do STF as mentiras do Flávio Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes determinou a instauração de um inquérito para investigar o senador por causa de uma publicação nas redes sociais, que não é essa das imagens da fila do osso, né? E também de pegando comida do lixo, que foi durante a pandemia, durante o governo Bolsonaro. Esse post foi feito no dia 3 de janeiro, é que se refere a essa ação. O Flávio associa o presidente Lula a crimes como tráfico internacional, está aí na tela a publicação, tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, apoio a terroristas e fraudes eleitorais. Então, aí ele diz o seguinte nessa publicação. É o fim do Foro de São Paulo. Primeiro ele diz, Lula será delatado, né?
é o fim do Foro de São Paulo, tráfico internacional de drogas, tal, a tudo que eu já me referi aqui. Coloca alguns prints, né, de uma matéria do Metrópolis e também, supostamente, do Nicolás Maduro, de quando ele foi capturado. E aí a equipe do Flávio Bolsonaro divulgou uma nota criticando essa decisão e até levantando suspeitas contra o próprio Alexandre de Moraes. Está aí na tela já. Abre aspas. A medida é juridicamente frágil, uma vez que a publicação, objeto do procedimento, carece de qualquer tipicidade penal. A abertura desse inquérito configura uma tentativa clara de cercear a liberdade de expressão e o livre exercício de mandato parlamentar. Chama atenção que a distribuição da ação tenha ocorrido justamente ao ministro Alexandre de Moraes, personagem central do desequilíbrio democrático recente, é o que diz a assessoria de comunicação do Flávio Bolsonaro. Então, basicamente, Lula, queria passar a palavra aqui para você. Essa é uma primeira mentira, né? Na verdade, semana passada já, porque foi no final de semana que o Flávio Bolsonaro soltou aquele vídeo em que ele usa imagens do governo do pai dele, o Jair, para dizer que é do governo Lula. Então, a gente pode esperar outras que ainda virão. Olha só, essa foi uma resposta apresentada hoje à sociedade brasileira pelo ministro Alexandre de Moraes, logo cedo, levantando o sigilo sobre essa ação e determinando que o Flávio Bolsonaro fosse processado por injúria em razão desses ataques, não ao presidente Lula, mas à instituição Presidência da República, porque ele criou mentiras e colocou nas redes com o intuito claramente eleitoreiro de capturar mentes, de capturar emoções de quem está navegando nas redes, mentindo, dizendo que o presidente Lula, sugerindo que o presidente Lula tinha conexões, né, com traficantes, tinha conexões com um regime de força na Venezuela, né, e com o crime organizado. Isso é mentira. O ministro Alexandre de Moraes tem toda a experiência acumulada de ter sido o presidente do TSE na tensa eleição de 2022, saber como que as fake news nascem nesse cenário eleitoral, como essa cena política é manipulada pelo bolsonarismo, e ele, atacado no relatório de ontem no Senado, a resposta que ele apresentou foi ter limitado a reação ao que ele falou ontem sobre esse ataque, não ameaçar o Alessandro Vieira, que estava atrás desses votos bolsonaristas em Sergipe, e já partir para uma ação efetiva dentro dos seus limites institucionais, abrindo essa ação e levantando o sigilo para anunciar: aqui não, esse ano não venham produzir mentiras, porque nós sabemos como vocês se comportam e nós agora temos instrumentos para barrá-los. É dessa forma que eu vejo essa correta reação do ministro Alexandre de Moraes. Parece ter passado uma linha no chão, né? Porque em 2018... o Brasil não conseguiu reagir à campanha de mentiras que veio pelo WhatsApp, lembram? Só no final da campanha que saiu aquela matéria da Patrícia Campos Melo denunciando os grupos de WhatsApp, aí era tarde. Já em 2022, com Alexandre de Moraes no TSE, houve um enfrentamento. Sim, houve um enfrentamento, houve até no dia em que colocaram a polícia rodoviária lá para parar as estradas, e houve em alguns outros momentos. Agora, o risco é que nós temos no TSE dois personagens que a gente sabe que, se puderem, vão dar uma forcinha para o time do Flávio Bolsonaro. Então, o Supremo está tomando a frente e dizendo para o Flávio: olha, não está nem tratando do caso do caminhão, né, que a Gabi lembrou aqui, né? Esse caso do caminhão é mais recente. O Flávio Bolsonaro fala da fome e põe uma foto da época que o pai dele era presidente, como se fosse da época do Lula. Aqui está se falando de algo ainda anterior, lá do dia 3 de janeiro. Janeiro para abril ainda. Demorou 3 meses. Né? Mas é como se realmente o Lula lembrou aqui, é como se o Alexandre de Moraes e o Supremo estivessem dizendo: olha, não repita, nós temos instrumentos, não brinque com isso, nós estamos abrindo investigação sobre aquela lá de janeiro.
né? Se você seguir nessa, vai ter consequências. Acho que é um pouco isso, Chico. Sim, não, foi importantíssimo. Em 2018 foi um passeio. Foi. A própria esquerda veio acordar no final, lá, quando estava a urna praticamente fechada. 2022 você já teve a força de STF, o TSE com o Alexandre de Moraes foi vigilante, entendeu a linguagem de rede social. Foi um pouco mais rápido, né? Um pouco mais rápido, porque eles são muito bons nisso. Hoje o Kleber Lourenço, nosso repórter, já traz o esquema do Flávio Bolsonaro para o uso coletivo do bolsonarismo da inteligência artificial. Sim, eles têm um grupo de zap só para isso. Com manual, com tudo, para fazer o mesmo ataque que foi feito em 2018 e que a esquerda dormiu no ponto. Mas já é um alerta, começa muito mais cedo essa vigilância do que na eleição de 2018 e na de 22. E tem que começar antes, como o Rodrigo disse, já delimita ali, né, já traça uma linha no chão. O Lula, eu ainda queria falar com você de Banco Master, viu? Importante, desde o começo dessa história, o Luiz Costa Pinto traz para a gente as suspeitas que o Daniel Vorcaro, né, contratou os influenciadores para defender a imagem do Banco Master, atacar o Banco Central. Tem uma matéria de hoje do Estadão que traz que Vorcaro negociou, sim, a contratação de uma agência de influenciadores. Está aí na tela também. E as mensagens encontradas no celular dele pela Polícia Federal indicam conversas com a agência Spark. A agência foi procurada, confirmou os contatos e disse que o negócio não foi para frente porque era eticamente incompatível com os valores da empresa. Enfim, mais um indício sobre essa história, né? Sobre os ataques coordenados contra o Banco Central. Na verdade, essa Spark é uma segunda empresa que eles teria contratado, teria tentado chamar para colocar influenciadores que criassem um clima nas redes sociais favorável à compra do Master pelo BRB no final do ano passado, antes daquela acariação que estava sendo chamada pelo ministro Dias Toffoli a ser feita entre o Vorcaro, o ex-presidente do BRB e eu acho que o Augusto Lima, né, que acabou não indo para essa acariação, Augusto Lima, que era sócio do Vorcaro. Mas essa Spark era uma segunda empresa que estava sendo contratada, né, e que foi efetivamente contactada por eles para fazer esse pagamento de influenciadores no âmbito da economia e da fofoca de sociedade. Porque a primeira empresa que já está com tudo provado é uma agência chamada MITI, de um publicitário daqui de Brasília, né, de nome Tiago Miranda, que era ele sócio da empresa do jornalista Léo Dias, que é um fofoqueiro de redes, é um produtor de notícias, não. É um produtor de postagens meio esquisitas, né? Mas que foi contratado, foi pago, recebeu 12 milhões, 10 milhões num contrato, 2 milhões em outro, para produzir nas redes com clima, com texto, com uma estrutura estética de fofoca, de quem tinha informação de bastidor, notícias favoráveis, né, ao Vorcaro, ao esquema que estava sendo urdido e à compra do Master pelo BRB. E ele fez também, já tendo sido contratado pelo Daniel Vorcaro, no dia 25 de fevereiro de 2025, uma entrevista de 2 horas e 20 minutos com o Jair Bolsonaro, com a promoção dessa entrevista do Will Bank, que estava lá colocado, era uma das empresas do sistema Master, colocado o selinho lá na tela, e ele já estava contratado nesse momento. E pior que isso, o assessor do Bolsonaro, o Weingarten, né, também estava contratado pelo Banco Master no momento daquela entrevista.
e ele foi um híbrido, né, entre assessor, advogado e contratado pelo Bolsonaro e pelo PL. Né? Ele, naquele momento, em fevereiro de 2025, recebia um salário do PL também como assessor do partido que hoje tem o Flávio Bolsonaro como candidato. Então, esse esquema surge agora com uma nova empresa pagando essas contas nas redes, que é essa agência chamada Spark. É impressionante esse esquema, né? O Léo Dias é que aparece de maneira mais... Até porque é o mais conhecido, o fofoqueiro que ganha dinheiro, bastante dinheiro com essa chamada fofoca, né? Mas não é muito inocente, não é fofoquinha inocente não, né? Bom, em alguns casos é para destruir reputações de maneira irresponsável. E nesse caso, em parceria, parece com o sistema Master Bolsonaro, num oferecimento... Tava Master, todo mundo junto na promoção dessa entrevista, né? Van Garten, Léo Dias, Jair Bolsonaro e Vorcaro, né? Um sistema montado. Era uma organização criminosa, né? Total, todo mundo junto. Eu não sei se a organização criminosa incluía todos, mas alguns deles certamente, né? O Van Garten vai dizer que tinha contrato. Mas eu tinha um contrato, prestava serviço, tudo bem. Mas prestava serviço para um banqueiro, né, criminoso, esse sim. Né? Agora, e por que é coincidência, né? Aí ele coloca o Bolsonaro para dar entrevista para o Vorcaro, que também... para o Vorcaro, para o Léo Dias, que também era contratado pelo Vorcaro. Então, um sistema todo montado, né? Para o Léo Dias, né, a empresa dele Rodrigo, que recebeu um contrato ali de 10 milhões, né? De 10 milhões. 10 milhões de reais. Fala. Não. Rodrigo, a sua cautela de não colocar o adjetivo aqui foi perfeita. Então, vamos dar, vamos transferir. Era um bando. Era um bando. Isso. Bando é mais aberto, né, Chico? Fica de bom tom. Bando. Um bando. Fechamos em bando. Fechado, então. Obrigada, Lula. Bom ter você aqui com a gente sempre. Obrigado a Valeu, vocês. meu querido. Valeu, obrigado. Valeu, Bom querido. trabalho aí, Boa Brasília. noite. Luiz Costa Pinto, que amanhã vai continuar falando sobre essa história da CPI, do crime organizado, no Em Detalhes também, às 10 horas. Vamos lembrar, que aí ele vai dissecar essa história da CPI. Faça esse jabá. Tem que fazer, né, Chico? Faça esse jabá. Em Detalhes é demais. Vamos para os assuntos internacionais agora? Bora. O governo do Irã ameaçou bloquear as rotas comerciais no Golfo Pérsico, no Mar de Omã e no Mar Vermelho. A gente vai trazer um mapa aqui para ajudar as pessoas São dois mares diferentes. Né? Exatamente. Dois estreitos diferentes. Dois estreitos diferentes. Segundo o comandante das Forças Armadas iranianas, o Irã quer implantar o bloqueio nas 3 regiões marítimas se os Estados Unidos não acabarem com a restrição ao Estreito de Hormuz e portos iranianos. Então, esse bloqueio contaria com um grupo de resistência, os Houthis, ali embaixo, hein, na esquerda, que atuam os Houthis e que dominam boa parte ali do Iêmen também. Então, essa disposição geográfica dessa rota marítima fica mais clara quando a gente olha para essa imagem que está aí na tela, né? Do lado direito, a gente tem o Estreito de Hormuz, onde justamente está bloqueado, e os Estados Unidos também querem bloquear, né, as navegações dos iranianos, e o Irã quer bloquear também as navegações. Então, a gente tem os dois lados dessa moeda. E do outro lado, esse estreito de Bab el-Mandeb, onde os Houthis atuam, né? Aí sim, no Golfo de Aden. Eu até botei o óculos aqui para enxergar aqui o mapinha no meu computador. É isso aí. Você tem tudo isso, né? Esse cenário de guerra mais fechado. E você tem hoje, assim, o dito mercado, o Wall Street, batendo recorde absoluto, dando a entender que tem informação privilegiada e que a guerra vai acabar, talvez amanhã. Então, você vê que loucura, né? Que loucura. Vamos chamar o professor Leonardo Trevisan? Aí sim, aí o professor nos explica. Informação privilegiada. Aí sim. Professor, boa noite. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Chico. Né? Gostei desse trecho da informação privilegiada. Eu tenho 2 pessoas que me telefonam logo cedo. Minha mulher briga que eles me acordam muito cedo. Um tal de Vladimir e um tal de Donald. Eles me ligam logo cedo. Sempre, né? Você tá bom, Rodrigo? Tudo bem, né? Muito bom. Eles me ligam logo cedinho, né? Porque eu vou lá à caça das coisas e eles já ligaram. Eles sabem. Um de Moscou e o outro de Washington. Eles sabem quem procurar. Os dois lados, já ligaram. Né? Amigos, deixando a brincadeira de lado, que vale a pena para a gente
baixar o tom disso, né? Chico, me chamou a mesma atenção que você o comportamento do Wall Street, o comportamento do mercado de petróleo também, né? O que é que tem por trás disso, né? Se a gente olhar com alguma calma, né, a gente vê que as palavras de Trump, as ameaças de Trump, não valem mais, não tem mais o seu valor de face. Eu acho que quem matou a charada para o todo e sempre sobre o clima que nós estamos vivendo, com todo o perdão eucarístico, foi o Papa, né, Leão XIV. Eu não tenho medo de você. É isso que o mercado está dizendo. Chico, a tua situação dizer, escuta, mas como é que sobe? Né? Sobe porque, de alguma forma, quando a gente. É o mapa que vocês apresentaram. Quem é que tem as cartas na mão? Quem é que está falando por cima? Quem é que é vitorioso? É isso que o mercado reconheceu. O Irã sabe bater onde dói, gente. Não é agora. Ele bateu há quase um mês atrás. Ele bateu no maior porto. Eu levei um tempão, sabe, Chico, para decorar como é que fala esse nome. Fujairah. Aí um árabe, aluno meu árabe, disse, professor, divide que fica fácil. Eu falei, boa, garoto, boa. Fujairah, né? Fujairah é um porto que eu só conhecia como um porto de escoamento, a 80 quilômetros de Abu Dhabi. Tem uma das maiores refinarias de petróleo do mundo, maior unidade de processamento, é o maior porto de escoamento de petróleo. No mapa acha fácil, ali no cantinho, para cima do Golfo, né, nos Emirados Árabes Unidos. Esse porto escoava, para vocês entenderem como o Irã sabe bater onde dói, para todos nós entendermos. Né? Esse porto escoava, até o final de fevereiro, 25 milhões de barris. Quando o Irã bateu, ele com míssil e com drone, ele rebentou unidades produtivas que vão levar meses para ser reconstruídas, e esse porto está exportando hoje 9 milhões de barris. É por isso que está faltando petróleo em um monte de canto da Ásia e um monte na Europa principalmente. O fato real e o desmentido da autoridade trumpista, este é o ponto, amigos. É a ação do mercado, mas tem nome e sobrenome o desmentido da autoridade trumpista, né? Ele chama Rishi Stari. Sabe o que é o nome Rishi Stari? É o nome de um petroleiro imenso. Por um acaso, assim, um mero acaso, esse petroleiro é chinês. Por um outro mero acaso, né, esse petroleiro saiu anteontem de um porto iraniano e singrou mares tranquilamente até a China. A Marinha Americana fez que não viu. Como eu digo para os meus alunos, estão entendendo ou eu vou precisar desenhar? Didática. Didática total. Muito bom. Gabi. Estão entendendo ou a gente vai precisar desenhar? Porque é evidente, Gabi, que o Irã é o que vocês acabaram de noticiar, que essa é a notícia importante. Nós fechamos tudo. Não vai chegar uma gota. Olha o mapa que vocês mostraram. Tem 3 saídas para petróleo. O vermelho, o Golfo de Omã e o Golfo que está em jogo, de Hormuz. Quando você olha para esses 3, o Irã tem possibilidade real de bombardear, porque o porto maior do porto no Mar Vermelho, o Irã também já bombardeou. Yandu, que é o porto de saída, o Irã também já provou que pode fazer o estrago. Em outras palavras, né? Eu acho que, de algum modo, o mercado financeiro, como sempre, se antecipou e tomou pelo valor de face quem é que brigou isso. Talvez, pela primeira vez na história, o mercado financeiro tenha sido guiado por um papa católico. Eu acho que isso nunca se resistiu, nunca existiu na história. Os protestantes, tudo bem, mas um papa católico? E o papa deu a resposta com as palavras que precisavam ser dadas. Eu não tenho medo de você.
e parece que está aumentando a quantidade que não tem medo dele, seja na Ásia, seja na Europa. Vocês repararam, assim, uma coisita de nada, que o senhor Scott Bessent retirou do fundo do baú o novo amedrontamento e disse, olha, hein, eu vou fazer de novo as tarifas. Como é que é? Quem está com medo dessas tarifas? Vai acontecer outra vez com o chinês? Ele vai chegar de novo, porque em maio, né, ele vai lá em Pequim, né? Eu não posso falar numa revista assim, num programa tão sério como esse, o que é que o senhor Trump vai fazer em Pequim, né? Mas ele vai, com todo respeito, pedir, por favor, meus alunos têm a expressão exata para isso. Por favor, não me faz mal, eu venho aqui, né? Mãozinha dada. E quem depende de quem, né? Quem depende de quem? Né? Só falar uma palavrinha bem comum, terras raras, e a gente tem uma ideia do que é que a China pode fazer, fora todo o resto. Nós estamos, de fato, assistindo a um cenário bastante interessante, em que vocês têm toda a razão de chamar atenção para isso. Esse é o fato, não é? Em que os Estados Unidos saem profundamente, numa outra palavra, eu sempre tenho muito cuidado com essas palavras, derrotado dessa aventura trumpista. Derrotado mesmo. Muito bom. E aí, logo depois dessa ameaça também, o presidente do Irã disse que o país não vai ceder a essas pressões. Eles estão aguardando essa nova rodada de negociação, né, professor, para um cessar-fogo, que nesse final de semana foi por água abaixo. No Paquistão, né? No Paquistão, que começou no sábado. E o presidente, o Massoud Pezeshkian, disse que qualquer tentativa de impor vontade ou forçar o país à submissão está fadada ao fracasso, e também criticou a indiferença internacional. É importante isso, né? Porque as escolas, os hospitais têm sido alvo de ataques e, enfim, isso. É muito importante também Na a gente falar verdade, disso. sabe, Gabi, a gente tem que olhar aquela saída do Vence, né? Um espetacular pé frio, como me disse uma aluna minha hoje de manhã, mas esse é pé frio mesmo, hein, professor? Eu falei, você tem razão, filha. Na Hungria, essa? Posso dizer que não, né? Você tem razão, né? Porque onde ele vai, o sujeito perde a eleição, né? Então, de alguma forma, como a gente olha de um modo mais claro, né? Essa negativa, essa atitude de impor bloqueio, própria provocação ao Papa, absolutamente gratuita, tinha um alvo só, Gabriel, que eu acho que é o fundamental: esconder a derrota profunda da Hungria. Esse era o alvo. A Hungria não representa pouca coisa. A Hungria era, talvez, o país-chave. É só ler aquele negócio da Heritage Foundation. A Hungria representava um papel central na construção de um mundo conservador, em que a Hungria resistia à Europa. A Europa é que ia viver como a Hungria. Nós vimos no que deu domingo passado, né? 2/3 dos votos dos deputados vão poder mudar, inclusive, a Constituição húngara, porque eles têm a maioria para isso. Essa derrota não podia chegar no eleitor MAGA. Essa derrota não podia aparecer tão nos noticiários de fim do dia. Foi isto que motivou o Vence, de certa forma, a falar as coisas que falou e adiar por uma semana aquilo que é inevitável, que é fechar uma paz. É isto que o mercado financeiro está fazendo, Chico. De alguma forma, eles perceberam. Olha, não adiantou nada, não é? Esse joguinho de cena, não é? Tem uma expressão antiga, que era de um governador do Rio de Janeiro, esse factoide. Factoide. É o César Maia, né? César Maia. É o César Maia que criou a expressão. O velho prefeito do Rio, com as vassouras dele e tal, ele falava em factoide. Não adianta nada ter criado, adiou por uma semana, né? O mercado financeiro percebeu isso. Exatamente, professor. E eu até quero trazer aqui que o presidente Donald Trump estava falando da China, né, dizendo que a China concordou em não abastecer o Irã com armas. Mas vamos entender, porque ele foi para as redes sociais, fez uma publicação
Depois dessa manchete a gente coloca aqui na tela. O Trump diz: a China está muito feliz por eu estar abrindo permanentemente o Estreito de Hormuz. Ele chama para si, né? Ele se vangloria. Estou fazendo isso por eles também e pelo mundo. Essa situação jamais se repetirá. Eles concordaram em não enviar armas ao Irã. O presidente Xi me dará um grande e caloroso abraço quando eu chegar lá em algumas semanas. Estamos trabalhando juntos de forma inteligente e muito eficiente. Isso não é melhor do que lutar? Só que aí, o Rodrigo, é bom essa sua reação, porque a China tem uma outra versão sobre essa história, né? A China diz, olha, a gente não fez acordo nenhum com o Trump. A gente não tem, aliás, não teve nem sequer intenção em nenhum momento de mandar armas para o Irã. Então, é bem diferente do que o Trump está falando por aí, né? E tem ameaçado também o governo Trump impor tarifa de 50% para os países que venderem ou então armas ou munições, na verdade, ao Irã. E agora ele diz que, na verdade, é o responsável por a China não enviar armas, mas eles não tinham a menor intenção. Essa minha reação é porque o Trump foi eleito dizendo que não ia privilegiar guerras, né? Que os Estados Unidos estavam cansados de guerra. O MAGA acreditou nisso, o movimento dele, America First, prestar atenção nos Estados Unidos, cuidar da economia, recuperar os empregos, em certo sentido até travar as fronteiras para gerar empregos nos Estados Unidos. Esse era o discurso dele. E aí ele vai para uma guerra, puxado talvez por Israel, mas vai. E agora ele diz, eu vou lá dar um abraço no Xi, porque não é melhor resolver assim, sem guerra? Mas, gente... Ele fez uma bagunça miserável. Ele faz essa bagunça miserável e depois ele vai dizer, viu, estamos trabalhando juntos. Isso não é melhor do que lutar? Agora, né, depois da derrota, professor. Por isso que é a minha reação. Eu não sei se ele consegue enganar a turma do MAGA com essa frase aqui, talvez uma parte. Eu penso que não. E viu, Gabi, tem um probleminha nessa história. O problema é pequenininho. Pequenininho. Né? O probleminha é o seguinte, o Xi avisou pela agência estatal de notícias chinesa, né, que ele tem um plano para ser oferecido. Não se esqueça que China e Paquistão... vocês foram rápidos de colocar o rapaz aí na tela, né, batendo palminha. Né? É bom a gente não esquecer, né, que China e Paquistão apresentaram um plano de paz para o Irã e para os Estados Unidos. Lembram disso? A agência Nova China... Neste final de semana, o New York Times noticiou, o Washington Post eu não vi, mas no New York Times ele noticiou, precisamente quais eram os pontos do plano de paz. Vale a pena a gente ver. Eram 4 pontos. O plano de paz diz, primeiro, defende uma coexistência pacífica e uma nova arquitetura de segurança para um modelo comum para todo o Oriente Médio. Como é que é? Quer dizer que o Xi tem um plano para o Oriente Médio, de paz, de negociação. 2, segundo ponto, exige proteção rigorosa da soberania dos Estados, uma defesa incondicional das pessoas e das instalações. Ou seja, pode tirar essa marinha daí. O terceiro ponto, não podemos permitir que o mundo volte a lei da selva. Essa notícia nós demos aqui, só esse terceiro ponto. Ele faz parte de um plano de paz do Xi Jinping. De alguma forma, não é? Que ele vai criticar o uso do direito internacional só por conveniência. O quarto ponto é pior. O quarto ponto ele fala numa união estratégica entre segurança e desenvolvimento econômico para os países terem uma energia positiva para crescer. Quem é o país que tem energia positiva para crescer? São os Estados Unidos ou é a China? O Xi Jinping está ditando as regras da paz. Eu não tirei isso da minha cachola, está no New York Times. Desculpa, quem é que está com a faca e o queijo na mão, para usar a minha expressão da minha tia-avó? Quem é que tem a faca e o queijo na mão? Então, de alguma forma, o que nós estamos vendo, e eu chamo a atenção para isso, sabe? Eu acho que esse é o ponto central. Tá? Nós estamos vendo que quem tem estratégia de controle,
quem tem uma perspectiva geopolítica para o Oriente Médio nova e diferente é o pessoal de Pequim. Washington não sabe o que está fazendo. O Gideon Rachman fez a tua observação, usou a mesma palavra, faz mais de quase um mês, nós já falamos do artigo dele. O artigo dele dizia o seguinte no Financial Times: Trump faz como qualquer criança no jardim da infância, limpa a sujeira que você fez. Ah, sim. Você tem que arrumar a bagunça que você fez, ponto. Mas eu acho que você não tem competência e nem sabe como fazer isso. O Xi Jinping está nos mostrando que o Gideon Rachman tinha razão. É disso que nós estamos falando. É por esse conjunto da obra, né? É muito interessante o que você falou, Chico. É por esse conjunto da obra que o mercado financeiro, que sempre sabe por onde rumam os ventos, fez o que fez hoje e assinou para amanhã, e o petróleo idem. Tem um outro Oriente Médio em gestação. O parto já foi feito desse outro Oriente Médio. Está nas frases do Xi. Ele dizer que a China não podia entregar arma para o Oriente, para o Irã, é uma piada. Porque o que ele tinha que dizer é que o Putin, aquele que me telefona todo dia de manhã, é que o Putin, né, não podia entregar armas. O Putin, ele pediu para não entregar, porque senão ele ia fazer como? Para explicar como é que os aviãozinhos dele caem no céu do Irã. Sim. E avião que era avião invisível, F-35E. Como é que eles atiraram? Israel, na Guerra dos 12 Dias, dizimou a defesa aérea iraniana. Como é que, de repente, eles recuperam isso? É evidente, né, que a Rússia deu. É a única que tem. Só tem dois que tem, a China ou a Rússia. A China ficou na dela, não precisa. Falou para o seu... Tem uma expressão, viu, Rodrigo, sobre China e Rússia que vale a pena a gente sempre repetir. A China tem clareza, né, que a Rússia nada mais é do que um junior partner. Nada mais é. Mas A Rússia é uma potência, aquilo que dizia o Obama, a Rússia é uma potência regional. Ela quer o império dos czares, aquela área ali acabou. Ela não tem visão de mundo global, nem tem poder para isso. Ninguém duvida que a China tem poder. Olha o plano de paz. Sem dúvida, sem dúvida. Ninguém duvida que a China tem poder de plano para isso. Exatamente. Tem poder de fogo para impor uma situação dessa. Portanto, meus amigos, né, a melhor situação sobre o Trump é ou você ri dentro castiga Timores, ou você ri dele, ou age como o Papa. Deixa bem claro, eu não tenho medo com você. E, menino, vai limpar a sujeira que você fez lá no cantinho. É isso. É isso mesmo, professor. Muito bom, professor. Muito obrigada. Sempre bom ter você aqui com a gente no N2. Obrigado, Eu professor. é que agradeço a oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho mais, com a cabeça mais arejada. É isso mesmo. Obrigada, professor. Um abraço, Obrigado, amigo. professor. Obrigado. É. Aliás, eu ainda quero trazer uma notícia aqui. Muita gente já viu uma certa capa de revista que está rodando o mundo, né? Coisa boa. Finalmente vamos trazer uma notícia boa. Olha aí, para quem não viu ainda, o Wagner Moura é escolhido pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Então, o baiano tem um molho mesmo, né? O baiano está podendo. Tá podendo. E aí ele está estampando a capa porque ele está dentro da lista, né? E a Time fez algumas capas para as pessoas que estão nessa lista. Ele é um deles. Essa é a capa para rodar no Brasil. Essa na América é. Latina, talvez. É, exatamente. Né? Tem outros brasileiros também, né? Tem uma brasileira, né? Rodrigo. Uma brasileira e um brasileiro também. Cientistas. Olha que legal. Excelente. A Mariângela Hungria e o Luciano Moreira. Eles estão nessa lista dos 100 mais influentes do mundo. Tem matéria no nosso site também, vocês podem ler. A Mariângela, ela é reconhecida por estudos voltados para o uso de micro-organismos, aí os dois na nossa tela, nessa lista. Esses micro-organismos, eles são capazes de substituir fertilizantes sintéticos, ou parcial ou totalmente. E o Luciano, ele desenvolveu métodos para combater dengue, zika e chikungunya. Nossa, viva a ciência brasileira, né? Sim. Luciano Moreira e Mariângela Hungria, dois grandes cientistas brasileiros. Até para trazer mais detalhes, acho que muita gente vai comentar sobre isso no nosso chat, né?
um dos principais resultados do trabalho do Luciano é a criação dos mosquitos infectados por uma bactéria capaz de reduzir a transmissão do vírus. E isso é drasticamente. Então, assim... Ou seja, você faz com que os mosquitos fiquem infectados e aí eles transmitem menos o chikungunya. Exatamente. Muito impressionante, impressionante. Eu já li sobre isso, agora estou lembrando. Que negócio que... assim, a pessoa que dedica uma vida a algo assim específico e que tem tanto impacto. É muito bonito isso, né? E ser reconhecido. Ser reconhecido, melhor ainda, né? Na revista Parabéns Time. aos nossos cientistas. Maravilhoso. E a gente fala do Wagner Moura, que também é ótimo e tal, mas cientistas que estão trabalhando ali no silêncio. Falar da ciência, reconhecer bonito demais. a ciência brasileira no mundo sendo reconhecida, para mim, não tem nada mais gratificante do que isso. Acho que para todos, né? Para todos os brasileiros. Tem resultado da enquete já na nossa tela. Você acha justa a ação de Gilmar Mendes contra Alessandro Vieira por abuso na CPI do crime? Sim, 75%. Não, 11%. E quem é Alessandro Vieira? 14%. A turma quer sangue mesmo, né? Quer sangue, vai, Gilmar. Mas a gente também, claro que a enquete é muito sim ou não, mas Tem ponderações. tem as nuances, tem as nuances. ponderações. A gente trouxe aqui ao longo do programa também. Hoje tem provocação histórica. Opa! Campos, cidades e lutas na América Latina com a Nilce Aravecchia. Essa Professora, é a pronúncia? é isso mesmo, Nilce Aravecchia, muito bom. professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, uma das maiores especialistas no tema. Ótima intelectual brasileira, viu? Conheço. Excelente. E sempre, assim, provocação histórica, sempre aprendo muito com o professor Lindener Pareto também, conduzido essa entrevista. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou no nosso chat. Tatiana Correia, Maria do Carmo, Nivaldo Gomes, Manuela Marinho, Silvano Nascimento e todos que nos apoiaram, comentaram, votaram na nossa enquete e também deram like na nossa inscrição do YouTube. Vamos nessa, meninas? Opa, amanhã tem mais. Viana. E, de novo, nosso beijo e abraço especial para Chico Pinheiro, nosso amado. Dale, Chico Pinheiro. Um De beijo volta. a todos. Até amanhã. Oi, aqui é a Laura Couto. Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você tem certeza de que escolhe tudo que você vê na internet? No dia 28 de abril, às 8 horas da noite, o ICL vai realizar o Dia D da Soberania Digital. A gente vai explicar como as Big Techs organizam o debate e como os algoritmos funcionam, qual é o impacto disso na sua vida. Se você se importa com a democracia e com o futuro da informação no Brasil, essa conversa é para você. Na revista Liberta desta semana, Jamil Chad mapeia a disputa entre Estados Unidos e China pela América Latina, onde minerais, portos e infraestrutura se tornam peças numa guerra geopolítica que pressiona os governos da região. Leia também. Luiz Costa Pinto analisa a entrevista histórica de Lula ao ICL Notícias, destacando as declarações sobre Betis, o caso Vorcaro e aponta o momento como o pontapé inicial da campanha presidencial de 2026. Ainda há artigos de Juca Kfouri, Márcia Tiburi e muito mais. Revista Liberta. Independência em cada palavra.